Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos para a nossa terceira aula da Semana da Purificação. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É muito importante eu trazer aqui que tudo isso que eu tô trazendo nessas aulas, pequenas aulas curtas que a gente está fazendo, é para que facilite o seu entendimento para aquilo que você está fazendo nessa semana, tá? A gente começou fazendo, principalmente, a dieta nos 3 primeiros dias, a dieta antitoxina, né? O que acontece? O nosso corpo, ele é perfeito, tá? Ele tem a capacidade isso na visão do Ayurveda, né? Do entendimento e do estudo dessa ciência da vida que é o Ayurveda, foi percebido que o nosso corpo, ele tem uma capacidade única e uma inteligência de fazer com que o nosso corpo naturalmente se desintoxique, né? Ele entende que aquilo que ele está recebendo não é bom para ele e ele mesmo vai fazendo todo o processo de purificação. Mas o que acontece? A gente não dá tempo do corpo fazer essa reconstituição. A gente vai sempre envenenando cada vez mais, colocando coisas dentro do nosso corpo que vai fazendo com que ele não tenha tempo de se regenerar, né? Então, por isso que acontecem os desequilíbrios do dosha, por isso que foi percebido como o corpo era modificado a partir das percepções de cada pessoa, quando estava frio, quando estava quente, quando estava mais úmido, ou quando a pessoa estava mais raivosa, né? E com todo o conhecimento de todas as sensações que nós podemos sentir, foi percebido que o nosso corpo é extremamente inteligente para conseguir fazer a sua purificação naturalmente. Então, o que acontece? A gente faz nessas 3 primeiros dias que a gente está fazendo a dieta antitoxina, fazer com que o corpo trabalhe da sua forma mais perfeita possível. Ele não precisa se esforçar para ele digerir o alimento, para ele fazer todo o trabalho que ele precisa fazer, tá? Eu fiz essa introdução porque a gente vai falar sobre os datos, né? Os datos são os tecidos do nosso corpo, tá? Os 7 tecidos corporais, tá? E o corpo humano é constituído por esses 7 elementos que são vitais para a nossa vida, tá? A palavra dato significa elemento construtor, tá? Esses 7 elementos são responsáveis pela estrutura total do nosso corpo, que eu vou já falar sobre cada um deles, tá? E são nesses tecidos que acontecem as manifestações físicas das doenças, tá? Que é causada pelos desequilíbrios dos doshas, certo? Então, esses 7 tecidos do corpo, para quem entrou agora e já perdeu o início, depois você assiste o comecinho, que é muito importante, tá bom? Para fazer o link aqui com o que eu já comecei a falar, tá bom? Esses 7 tecidos, eles têm os 7 tecidos do corpo, mais a composição elementar deles, como eu sempre falo, que a gente tem os elementos da natureza regindo o nosso corpo, tá? Então, a gente tem
O primeiro tecido que recebe, eu falei isso na outra aula, que recebe o nutriente daquilo que você acabou de colocar na sua boca e começou a digerir, é o plasma, tá? O plasma, a nossa pele, o seu elemento é a água, né? O segundo tecido é o sangue, tá? Então é plasma, sangue. O sangue tem água e fogo. No músculo, terceiro, água, fogo e terra. Quarto, tecido adiposo, que é seu elemento é a água. Quinto, o osso, que é terra e ar. Sexto, tecido nervoso, muita água e pouca terra. Tecido reprodutivo, água. Então, os 7 tecidos, plasma, sangue, músculo, tecido adiposo, osso, tecido nervoso, tecido reprodutivo, nesta ordem vai recebendo os nutrientes do nosso corpo. Então, você imagina o seu tecido nervoso, o seu tecido reprodutivo, recebendo, depois de passar por todos esses tecidos, se ele vai conseguir receber os nutrientes necessários para o que ele precisa. Se você não se alimenta bem, ou se você tem uma má absorção de nutriente, ou se você tem uma rotina de vida muito estressante, um estilo de vida onde faz com que o seu corpo tenha que se esforçar demais para conseguir captar tudo o que ele necessita. Então, os tecidos, eles vão sendo nutridos a partir da forma do que a gente dá para eles, tá? Então, é muito importante a gente entender que quando você se alimenta, ou quando você se estressa demais, ou quando você não bebe água, ou quando você não faz exercício físico, o que acontece? Os tecidos, eles não vão sendo nutridos. Muita gente, muitas mulheres principalmente, têm problemas ou demoram para conseguir engravidar, por exemplo, porque o seu tecido reprodutivo não está recebendo os nutrientes necessários. Ele, até chegar lá, que leva mais ou menos 28 dias para a gente digerir tudo que a gente comeu, até chegar no nosso tecido reprodutivo, imagina quanta coisa já aconteceu nesse meio tempo, né? Então, nós todos somos constituídos pelos elementos da natureza. E é através deles que a gente consegue identificar a nossa constituição e aquilo que está em desequilíbrio, tá? Então, é muito importante a gente perceber e querer nutrir os 7 tecidos, tá? E a primeira forma da gente ver se a gente está nutrindo é pela pele. Então, vamos dizer que você sente que sua pele tá seca, sua pele tá com espinha, tá com umas bolinhas estranhas, tá com coceira, né? Tudo isso tá relacionado a algo que você fez há pouco tempo, 1 dia, 2 dias, tá? Então, é uma forma fácil da gente identificar aquilo que nos faz mal ou nos faz bem, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me mandando aqui, tá bom? Porque aqui eu quero trazer a aula de uma forma fácil de entender, tá? Mas que vocês consigam assistir e realmente captar o que eu tô falando, tá bom? E aí a gente tem a forma como a gente elimina, né? Que não tava aqui, eu não ia falar sobre isso hoje, mas é importante a gente falar. Dependendo do que você ingere, se aquilo vai ser digerido ou não, você precisa eliminar de alguma forma, certo? A eliminação, ela vem em forma de suor, o nosso xixi e as nossas fezes, tá? Lágrimas, isso também pode ser considerado malas, né? Que são as excretas ou os restos que precisam ser eliminados.
Então, se você não vai no banheiro, se você vai pouco faz pouco xixi, tem dificuldade para suar, a forma como você está pondo para fora aquilo que não serve, está sendo mantido dentro do seu corpo, se transformando em toxina, tá? Então, quando a gente começa a se sentir mal, começa a ver coisas na nossa pele, começa a sentir alguma coisa no nosso corpo, muito provavelmente a gente está com dificuldade de digerir alguma coisa, que pode ser também emoções, não é só alimentos, tá? E aí aquilo vai virando uma toxina, e aquela toxina, ela vai andando pelo corpo até o lugar onde você é mais suscetível, tá? Então, se você tem um problema, você tem mais facilidade de ter sinusite. Então, quando você come alguma coisa que é difícil de eliminar, aquilo vai te causar mais rinite, sinusite, etc. E aí você vai tendo sempre isso. Então a gente faz como? A gente retira aquilo para você entender o que tá te fazendo mal. Então a dieta antitoxina, ela faz com que o nosso corpo trabalhe perfeitamente. Ele não precisa fazer esforço, ele vai passando por cada tecido de forma fácil, pegando todos os nutrientes. Normalmente, quando a gente faz essa dieta antitoxina por mais de 3 dias, uma semana, ou faz os panchakarmas, por exemplo, o bolo fecal demora para ser constituído. Por quê? Porque todo esse alimento está sendo absorvido pelo corpo e o que sobra é muito pouco para ser eliminado, porque o corpo está absorvendo tudo que ele necessita, né? Então, a gente vai percebendo isso. Se você está fazendo direitinho os 3 dias, pode ser que você já perceba um pouco isso, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente vai sobrecarregando os nossos tecidos, a gente vai percebendo que a gente vai ficando, às vezes, chateado, depressivo, muito ansioso, e vai afetando toda a parte mental da nossa constituição, né? Eu falei que a gente vai falar sobre Ojas, né? E Ojas é a essência dos tecidos. Ojas, no Ayurveda, né, que é uma palavra em sânscrito, tá? É responsável por toda a força e vitalidade do corpo. É o que traz vida para o nosso corpo. É o que mantém o nosso corpo alegre, vivo, né? É aquilo que faz a gente sentir pleno, né? Quando a gente sofre de diminuição de Ojas, o que acontece? A gente começa a sentir várias percepções físicas, mas também emocionais. Então a gente começa a ter um estado de raiva muito mais aflorado, né? Preocupação muito mais forte. Então qualquer coisinha você fica preocupado, você fica ansioso, você sofre com mais facilidade nas coisas, né? Se você faz um jejum excessivo, você pode diminuir Ojas, tá? Se você faz atividade física muito excessiva, também pode diminuir Ojas. Se você tem muito medo, é um sinal de que Ojas também está diminuído, tá? Então, a gente precisa cuidar do Ojas, porque existem 2 tipos de Ojas. Aquele que a gente nasce e aquele que a gente consegue ir produzindo durante a vida, né? O que a gente nasce, a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ele não é aquele que você consegue reconstituir, né? Ele vai se perdendo se a gente não o mantém, né?
Então a gente vai como se for definhando, vamos dizer assim, né? Uma palavra bem feia assim, mas é uma forma da gente entender que sem ele a gente morre, né? O corpo ele perde totalmente a sua vida. Então, o Ojas que a gente consegue criar, a gente cria a partir de coisas boas, comendo comidas sáttvicas, que a gente fala, que são comidas que são harmoniosas para o nosso corpo, fazendo atividades que são harmoniosas para a gente, que traga muita felicidade e que essa atividade não prejudique o seu corpo, né? Não é aquela atividade que você faz que é pro momento, mas que depois vai ter uma consequência ruim para você, né? Então, atividades que façam com que a gente mantenha esse Ojas aceso, né? É muito importante, tá? E aí, para que a gente consiga manter Ojas vivo, né? E em grande quantidade, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. E uma delas, que acho que é importante a gente trazer aqui, é tomar cuidado com substâncias tóxicas, como por exemplo o tabaco, né? O tabaco, na visão do Ayurveda, é uma das substâncias que mais diminuem Ojas no nosso corpo. Tanto você pode perceber que uma pessoa que fuma, ela tem vários problemas e você consegue já ver na pele, né? Como a pele fica mais ressecada, né? O paladar fica diferente, né? Pode dar vários problemas físicos, né? A pessoa fica dependente daquilo, né? As bebidas alcoólicas também tem que tomar cuidado, né? Não tô dizendo que não é para beber nem nada, mas assim, saber ter um autocontrole sobre isso, porque também diminui Ojas, tá? E essa diminuição, como eu falei, pode causar vários problemas emocionais e psicológicos, tá? É como se, pensando assim, de forma fácil de entender, é como se a gente diminuísse todos as vitaminas do nosso corpo, que acaba dando aquele tilt na cabeça e a gente fica meio maluco, né? A diminuição de Ojas pode fazer isso também, tá? E aí, como que a gente evita, né? Principalmente trazendo autocuidado e estilo de vida saudável para nossa vida, né? Então, você que tá aqui provavelmente está em busca disso, né? Então, o que eu quero trazer agora para vocês? Como que a gente agrava os doshas, né? Que era um dos temas que eu falei que eu ia trazer. Eu tenho uma lista de coisas aqui que eu vou trazer, porque eu acho muito importante. Eu trouxe a lista para não esquecer. Mas é porque a gente precisa se conhecer e conhecer a forma como a gente vive, conhecer o clima, conhecer... É tudo muito autopercepção. A gente precisa estar diariamente nos observando para ter esse conhecimento do que é bom pra gente e o que não é bom, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês como que a gente agrava os doshas, tá? Então, o modo de agravação de Vata normalmente está relacionado com aquilo que lembra que eu falei que cada dosha representava, tanto nos elementos da natureza, como no nosso corpo, né? Então, aqui eu vou trazer como que cada dosha pode ser agravado e que é muito importante a gente observar. Lembrando que todos nós, independente do dosha que a gente tem primordial, a gente pode agravar em qualquer um dos doshas, tá? Dosha significa desequilíbrio.
Então, a gente vai estar sempre buscando o equilíbrio através dos doshas, porque eles sempre vão estar querendo se desequilibrar, tá? Então, seguinte, quando você sente muita preocupação, muita ansiedade, medo e tensão nervosa, você vai agravar o seu dosha. Então, o dosha vata, né? Por quê? Porque o dosha vata, ele é o dosha do movimento, ele é o dosha do ar, né? Se você fica muito ansioso, muito preocupada com uma coisa, né? Aconteceu uma coisa e você ficou ansioso. E aquilo vai tomando conta de você, você vai agravar o seu dosha, tá? Ou você pode viver uma vida muito atarefada, cheia de atividades e agravar o seu dosha, e aí você começar a ter ansiedade, preocupação, medo e tensão nervosa, tá? Pode acontecer de um jeito ou de outro, tá? Muito exercício físico que demanda muito esforço e corridas muito longas, né? Então, por exemplo, uma pessoa vata não deveria, por exemplo, fazer triatlon, esses esportes que fazem várias atividades, que tem que sair correndo de um para o outro. Ou uma pessoa vata normalmente não aguenta, né? Normalmente as pessoas mais kapha têm o poder de aguentar esse tipo de atividade. Mas se você faz muito isso e não se cuida, você pode agravar seu vata, tá? Se você fizer um jejum prolongado, você ficar muitas horas sem comer, se você não prestar atenção, não se cuidar, você pode agravar seu vata, né? E aí pode repercutir em todas as agravações que a gente falou da outra vez, mas que aqui a gente já consegue lembrar. Ansiedade, medo, preocupação, insônia, né? Noites não dormidas pode agravar seu vata, tá? Fazendo com que você sinta todas as dificuldades que o vata pode ter. Climas muito frios e secos, exposição excessiva a ambientes que tenham muito vento frio, principalmente de madrugada e no finzinho da tarde, tá? Que são aquele momento que, né, o clima tá mais frio, e aí você fica sentindo aquele vento, aquela exposição, aquele vento muito forte, muito seco, muito frio, você pode agravar seu vata. Acho que o mais importante aqui, que eu vou continuar falando, é que a gente entenda que mesmo que a gente não tenha constituição vata, a gente pode agravar em vata, tá? Viajar agrava vata, principalmente viajar de carro, de avião, porque os movimentos, né? As coisas vão passando no carro, no avião você tá no ar, resseca, tem ar-condicionado, né? Então, viajar agrava vata. Então, precisa sempre tomar cuidado com o vata quando a gente for viajar, tá? Ingestão de comidas picantes, adstringentes e amargas, muito secas e de potência fria. Então, se você come muita salada, você come frutas como banana, que tem potência fria, você pode agravar o seu vata, né? Grãos muito secos, comer grãos muito secos, ingestão de alimentos em horários irregulares, então você toma café da manhã, não almoça, come uma coisinha à tarde, à noite come mais uma outra coisinha, no dia seguinte acorda, não toma café, só almoça e assim vai, isso você pode agravar seu vata, tá? Ingestão de alimentos e bebidas geladas, é muito ruim para o nosso Agni, muito ruim, a gente falou isso lá na primeira aula. E pro vata é muito ruim, porque toda a parte digestória da pessoa vata já é normalmente mais irregular. Então, se toma gelado, piora. Todas as outras pessoas que quiserem tomar gelado, tem que tomar cuidado. Tomar num dia mais quente, né, que esteja realmente muito calor, em horários longe das refeições, né? Então, tomar cuidado com essas pequenas
os horários, né? Mas de preferência sempre tomar coisas em temperatura ambiente ou frescas, né? Ou morninho, tá? Nunca tomar nada muito gelado, que isso pode agravar o vata. Falar em voz alta por um longo tempo. Então, você faz uma palestra e você fica falando, né? Ou você trabalha com alguma coisa que você fica falando o tempo todo, agrava o vata, tá? A gente pode ficar um pouco desnorteado, né? Pode ficar batendo nas coisas. Sabe quando você passa na porta e bate assim? Isso é vata, tá? Supressão das necessidades fisiológicas. Urinar, defecar, dormir, bocejar, espirrar, tudo que a gente segura, sendo que a gente está necessitando, que está da nossa necessidade fisiológica, agrava o vata, tá? Período após a digestão completa da comida. Ou seja, até você fazer, depois que você digere a comida, se você demora muito para comer de novo, você pode agravar seu vata, tá? O vata normalmente precisa comer pouquinho, de 3 em 3 horas, né? No Ayurveda, na verdade, o ideal é que a gente, quando a gente lê os tratados, né? Eles falam que o ideal seria 2 refeições por dia apenas. Só que para você fazer 2 refeições por dia apenas, a forma como a gente vive teria que ser diferente, né? Hoje em dia a gente tem um gasto energético muito maior. Então, fica mais difícil da gente comer só 2 vezes no dia, né? Então, a gente pode pensar em 3 vezes ao dia. Mas uma pessoa vata, vivendo em São Paulo, por exemplo, numa cidade grande, fazendo muitas atividades, essa pessoa deveria comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, alguma coisa que traga estrutura para ela não agravar o vata, tá? Mas todas as pessoas precisam observar, né? Se você faz muitas atividades, você precisa observar o tempo que você vai comer e como você vai fazer todas as suas atividades para você não agravar o seu vata, porque o vata é movimento. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, isso agrava o vata, né? Que eu tô falando, a gente tá aqui, eu tô lembrando das coisas, a gente tá trocando, isso agrava vata, tá? Se você fica dando aula ao professor agrava vata, fala o dia inteiro praticamente, né? Então, ele precisa tomar bastante cuidado, tá? Modos de agravação de Pitta. O Pitta, ele agrava em situações de raiva, muita raiva, né? Então, a gente sente aquele fogo subindo, né? Sofrimento muito profundo, tá? Os Pittas são pessoas... eu vou falar das pessoas de Pitta, né? Mas isso serve para todas as pessoas, tá? Todos os doshas, as pessoas que têm todas as características. O Pitta é muito perfeccionista. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que ele gostaria, eles têm um sofrimento muito profundo, né? Então, precisa tomar bastante cuidado com esse perfeccionismo Pitta, tá? Mas, falando dos agravamentos, o que agrava Pitta? Sofrimento profundo, medo e esforços excessivos. Então, aqui a gente falou também de esforço, né? E de medo para vata, mas isso também pode agravar o Pitta, né? Aí depende muito da pessoa. Se a pessoa tem uma Prakriti Pitta, pode ser que o medo e o esforço excessivo agrave o Pitta, né? Se a pessoa tem uma Prakriti Vata, isso pode agravar o vata. Então, a gente precisa sempre... Por isso que o autoconhecimento é importante no Ayurveda. Para você saber o que você está fazendo de bom e de ruim para você, tá? Ingestão de alimentos que sejam muito ácidos para o estômago vai fazer com que você agrave o seu Pitta.
Então, quem tem gastrite, normalmente é porque fez durante muito tempo ingestão de coisas ácidas. Eu conheço várias pessoas do meu meio social, né, amigos mesmo, que a gente saía muito antigamente, que tiveram vários problemas de estômago por comer muita coisa e beber muita bebida alcoólica. Então era churrasco, era muita farinha branca, era qualquer coisa, né? Só vivendo. E aí tiveram problemas sérios de estômago, né? Tudo relacionado com acidez, agravação de pita, inflamação desde do estômago até a parte de cima aqui da faringe, da laringe, bem complicado. E isso tá tudo relacionado com ingestão de alimentos muito ácidos, tá? Climas quentes e secos, exposição excessiva ao calor. Então, a gente que mora aqui no país tropical, a gente passa por isso bastante tempo. Então, quem sente muito calor, tem que saber se refrescar, tem que conseguir organizar o seu dia a dia para você coma alimentos que te ajudem a esfriar, né? Porque senão você pode agravar o seu pita. Um vata pode agravar o próprio pita que tem ali, todos nós temos, dependendo de como ele passa por esses climas muito quentes e muito secos, tá? Ingestão de alimentos muito picantes, como a gente sabe, pita é quente, é fogo, né? Alimentos muito salgados e muito azedos. Você já percebeu que às vezes aqueles alimentos que tem esses industrializados, principalmente salgadinho, que tem aquele sal que é, como é que é o nome? Que eles colocam para ficar mais salgado, que é cancerígeno, esqueci o nome agora. Aquilo agrava a pita na hora, né? Se você tem um bom fogo digestivo, você vai digerir aquilo. Com o tempo, você não vai digerir mais. E eu falo por mim, que sou pita kapha, sempre tive um pita muito bom. E eu sempre abusei, né? Lá atrás. Por quê? Porque eu falava, eu consigo digerir tudo, eu nem sinto. Eu comia qualquer coisa e eu não sentia absolutamente nada. Até o dia que eu comecei a sentir, né? E aí foi o momento que eu falei, putz, o que tá acontecendo? Eu preciso ver o que tá acontecendo, o que é isso? Comecei a ter azia, comecei a ter refluxo. E hoje em dia eu ainda tenho resquícios, mas como eu cuido com a Ayurveda, é mais difícil acontecer, né? Mas eu estraguei ele lá atrás. Agora precisa sempre estar cuidando dele para ele não desequilibrar novamente, tá? Comidas com potência muito quente. Então, normalmente a pessoa que tem pita na Prakriti, ela precisa estar sempre trazendo alimentos de potência fria para esfriar, né? Se a gente come só alimento de potência quente, vamos dizer um kapha, que tem na Prakriti terra e água, que é frio, e fica só comendo coisas de potência quente para esquentar o corpo. Se ele não equilibrar o dia quente e seco, comer alguma coisa mais úmida, mais fria, ele vai com o tempo agravar o seu pita, né? Então, mesmo que ele tenha Prakriti kapha, ele vai agravar o pita, porque não para de comer coisas com potências quentes. Então, canela, gengibre, né? Principalmente as especiarias, elas têm potência quente, né? Algumas delas, algumas têm potência fria, né? Carnes, as carnes são muito ácidas, né? Então, se você come carne diariamente,
provavelmente você vai agravar o seu pitta, né? Nos períodos de muita chuva, ou os períodos como meio-dia e meia-noite são os pontos fortes de pitta, né? Então, meio-dia é onde o pitta tá mais forte, meia-noite é onde o pitta tá mais forte. Então, são momentos que a gente precisa observar pra gente não agravar o nosso pitta, tá? O que acontece? Às vezes você vai dormir muito tarde, e aí dá umas 11, 11h30, você fala, que fome, né? Por quê? Porque o pitta, que deveria estar digerindo as suas emoções, porque você estaria dormindo, tá querendo comer. Aí você vai lá e belisca. Aí essa digestão vai ser péssima, porque você vai dormir logo em seguida e aquele alimento não vai ser bem digerido, você não vai conseguir digerir bem as suas emoções, porque é isso que serve o nosso pitta da noite, né? As emoções do dia, tudo que você passou, tudo que você fez, e vai agravar o pitta, tá? Então, tem que observar como a gente está, o clima, como a gente se sente com cada coisa que a gente coloca e ingere. Principalmente coisas que a gente assiste, que a gente escuta e que a gente fala, tá? Então, você vai assistir um filme que tem muita ação, né? Com muita coisa assim de bombas e lutas e não sei o que. Dependendo de como você está, pode agravar ou seu pitta ou seu vata, tá? Vamos para o kapha, pra gente não se alongar muito, que a live já tá ficando longa. Dormir durante o dia, uma delícia, né? Mas isso agrava a kapha. Então, o que acontece? A gente precisa entender como a gente está, né? Para conseguir perceber se naquele dia eu consigo dormir e não vou ficar agravado em kapha, ou se eu não consigo. Você já percebeu que quando você dá aquela sonequinha depois do almoço, dá uma preguiça, não dá vontade de fazer nada? Por quê? Porque agravou o kapha, né? Então, o Ayurveda não indica que tenha uma siesta depois do almoço, mas que você tenha 15 minutos, pelo menos, de fazer nada. Depois que você come, você deita assim pro lado esquerdo para te ajudar a digestão e fica sem fazer nada, mas é fazer nada mesmo, sem olhar celular, sem ler, ficar olhando pro nada, né? Contemplando. Essa é a melhor forma que a gente pode fazer depois do almoço e evitar dormir durante o dia, tá? Falta de exercício físico agrava a kapha. A gente já sabe que quando a gente fica muito tempo sem fazer nenhum exercício, dá aquela preguiça de voltar, né? Voltar pra academia, você faz, ficou doente, aí você quer voltar, você fala, ai, tô uma preguiça. Isso é agravamento de kapha, tá? Pode ser um acúmulo de kapha, não é bem um agravamento, né? Mas essa preguiça que a gente tem é de kapha, tá? Cansaço, muitas vezes é vata, tá? Um cansaço excessivo é vata. Mas a preguiça é do kapha. Ingestão de alimentos muito doces, ou seja, se você come muito doce, muito açúcar, vai agravar o seu kapha, tá? Alimentos muito ácidos, muito salgados, untuosos, então muita gordura, né? O kapha, ele já é untuoso, né? Ele tem lá, sempre lembrem dos elementos da natureza. Então, ele tem terra e água. Ele é uma argila já molhada, ele já é pesado. Então, se você come alguma coisa muito gordurosa, muito untuosa, vai agravar, vai ficar pesado, tá? E que tenha potência fria, como eu te falei, né? Porque o kapha, ele é frio. Então, os climas frios e muito úmidos agravam kapha. Exposição excessiva ao frio. Águas muito frias, né? Então, você que entra na cachoeira e gosta de ficar lá, pode agravar o seu kapha
ou pode agravar o seu vata, tá? Alimentos que obstruem os canais de circulação, que normalmente são alimentos muito gordurosos, né? Aqui, nesse livro que eu tô usando de base, ele fala sobre alguns alimentos que podem ser muito untuosos, tá? Como, por exemplo, queijos moles, né? Aqueles queijos tipo requeijão, leite, que é bem pesado, todos os derivados da cana-de-açúcar, deixa o cafa, a pessoa mais cafa, tá? Frituras e frutas muito doces, tá? Ingestão excessiva de comida. Então, quando você come muito, já terminou de comer muito, ficou assim, não consigo nem me mexer. Agravação ao aumento de cafa, tá? Ingestão de alimento antes de ter digerido a refeição anterior. Quantas vezes já fizemos, né? Almoça, aí, ou sei lá, você toma café em casa, aí você tem uma reunião no trabalho, e aí eles fazem um coffee break, aí tem umas coisinhas lá para comer, aí você come, aí logo depois já tem o almoço, ou seja, vai comendo um atrás do outro, vai fazendo com que a nossa digestão pare a digestão que ela estava fazendo antes para começar a digestão do que você está comendo novo. Ou seja, aquilo que você comeu antes não vai ser digerido, porque a digestão não consegue fazer duas digestões ao mesmo tempo. Ela começa uma nova, né? E aí a gente se sente pesado. E isso é um aumento de cafa, tá? Os inícios da manhã, porque a gente tem horários Kapha, Pitta e Vata durante o dia. De manhã, horário Kapha, das 6 às 10, é um horário onde pode agravar o Kapha. Então, o ideal é acordar 10 para 6, porque aí você acorda no horário Vata, tá? Aí, ao acordar, você já vai despertando, seu corpo já vai despertando dentro do horário Vata, e quando entra no horário Kapha, você já está desperto para iniciar suas atividades, né? Quando a gente acorda no horário Kapha, 7, 8, a gente já fica um pouco mais preguiçoso. Então, de manhã, o início da manhã é mais propício que a gente agrave nosso Kapha, tá? O início da noite, das 6 às 10, que também é horário Kapha, tá? E imediatamente após a ingestão da refeição, que dá aquele momento de querer parar um pouquinho, tá? Eu passei aqui algumas coisas que faz com que a gente agrave os doshas, para que vocês entendam tudo que vocês fazem na vida de vocês, né? No dia a dia, que vocês podem estar fazendo e que pode estar causando aquilo que está te incomodando, né? Que não está só relacionado com o alimento, mas com a forma como você lida com as coisas da vida, né? A forma como você faz o seu exercício, a forma como você acorda, a forma como você vai dormir, né? É importante a gente observar isso, ter o autocuidado em cada parte da nossa vida. Isso vai fazer com que a gente tenha mais disposição para sempre estar olhando para isso. Porque quando que fica chato? Quando a gente não consegue fazer, né? A gente acha difícil, porque a gente não consegue incluir aquilo na nossa vida. Porque a nossa vida não permite. A forma como a gente vive não permite. Então, não tem como não desequilibrar e não tem como não ficar se sentindo mal. Então, qual que é a minha sugestão? Que vocês se observem. Observem como vocês estão nesses dias de purificação, para vocês conseguirem incluir os próximos alimentos dos próximos 4 dias de forma mais consciente, para que o seu corpo continue se sentindo bem, que você continue entendendo os horários das refeições, que vocês
incluam hábitos no dia a dia que sejam bons para vocês, que façam vocês se sentirem bem, e não hábitos que façam vocês se sentirem mal, tá? Na nossa live de amanhã, eu pretendo falar sobre hábitos, né? O que a gente pode incluir de hábitos a partir da visão do Ayurveda que ajuda a gente a ter um dia a dia melhor, tá? Que cuida da nossa mente e que cuida do nosso corpo, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje aqui, vocês me mandem, tá bom? Porque sem vocês falarem, eu não sei como saber, tá bom? Um beijo, obrigada pela presença. E nos vemos amanhã, temos aula às 8, tá bom? E acredito que 9h20 a gente vai fazer a live, tá? Eu confirmo pra vocês amanhã, tá bom? Beijinho. Boa noite.